Vamos lá, pessoal, tudo bem? Então, o professor Reinaldo Amirato aqui mais uma vez, e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto aqui, ó, progressão aritmética, é a famosa PA, tá? Então, progressão aritmética é o que vocês escutam aí, ouvem falar sobre PA. E eu trouxe essa definição aqui. A definição, a princípio, talvez você não consiga entender, mas quando a gente vier para os exemplos, você vai ver que é muito fácil, talvez o tema mais fácil que a gente vai ter aí. De qualquer maneira, olha só. É toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante a qual chamamos de razão. Parece que está confuso, mas é bem simples. Olha para cá. Quando eu tenho aqui ó, uma PA, aqui eu já estou te dizendo né, agora que é uma PA. Eu tenho aqui uma progressão aritmética. O que eu tenho que entender da progressão aritmética? O primeiro termo aqui, ó, eu sempre vou chamá-lo de A1, enquanto o segundo termo é o A2, para variar a letra feia, né? Mas você está ouvindo aí, está entendendo. Ó. A3, o quarto termo é o A4 e por aí vai. Ó. Aqui eu estou colocando todos, mas por aí vai. Se eu tivesse mais termos ali, seria o A6, o A7, o A100, o A1000. Tá? Então, todos os termos de uma PA são chamados pela letra A, essa letra A minúscula. E quando eu falo letra A, é por conveniência. Tá? Se você quiser botar letra B, letra Y, letra P, pode chamar ali ó, P1, P2, P3, contando que siga a ordem da fila. Tá? O primeiro termo vai ser a letra que você escolher. Eu sugiro que eu continue utilizando A, porque se você pegar os livros aí, você vai ver que a maioria é A. Então, A1 é o primeiro, A2 o segundo, A3 o terceiro, A4 o quarto e assim por diante. Mas que olha aqui para cima. Você está vendo 2, 5, 8, 11, 14. Você conseguiu reparar ó, que daqui para cá, o que eu fiz? Você repara aí que eu somei 3. Isso não é difícil de reparar. Daqui para cá, 5 para chegar ao 8, eu também somei 3. E por aí vai. Ó. Do 8 para chegar no 11, mais uma vez aí eu somei 3. E do 11 para o 14, mais uma vez aí eu somei 3. Pessoal, esse númerozinho 3 aqui que eu estou somando sempre é o que a gente chama de razão. É isso daqui, ó. É a razão da PA, nesse caso aqui. Por isso que ele tem que ser constante, tá? Não adiantaria eu somar do 2 para o 5, eu somei 3. Se eu quisesse agora somar 4, depois somar 5, depois somar 6, existe até uma ordem nisso daí, continuaria sendo uma sequência, mas não seria uma progressão aritmética. Para ser progressão aritmética, eu preciso estar sempre somando. Quando eu falo somando, pode entrar também o subtraindo, tá? Porque quando você subtrai é a mesma coisa que você estar somando um número negativo, tá? Então, é uma progressão aritmética porque eu estou somando. Só que o número que eu estou somando ele não pode mudar. O número que eu estou somando é uma constante, tá? Então, essa progressão aritmética aqui, ela possui a razão, e normalmente a gente vai chamar pela letra R, a razão aí é mais 3, tá bom? Falando ainda em razão, presta atenção no seguinte, eu coloquei aí 4 progressões aritméticas. Como é que eu calculo a razão de cada uma delas? Olha, é simples, né? Se você olhar para todas elas aí, é muito simples você saber qual é a razão, porque você já entendeu que razão é o quê? É o número que eu estou somando para atingir o próximo. Não é isso? Então, lá na definição, o que a definição me dizia? Olha, progressão aritmética é qualquer sequência onde cada termo, a partir do segundo, vamos ver isso daqui, ó, a partir do segundo, então nesse caso aqui, a partir do 5, é igual ao anterior somado à constante que chamamos de razão. Então, na verdade, eu posso dizer que o 5, pela definição, é igual ao anterior, que é o 2, somado à constante que chamamos de razão. Nós vimos lá na tela anterior que a razão nesse caso é 3. Vê se não é isso. Ó. 5 é igual a 2 mais 3. Ah, mas vale para todos? Para todos, sim. A partir do segundo, né? Por que a partir do segundo? Porque, por definição, eu preciso somar com o anterior. Se eu coloco aqui o primeiro termo não tem o anterior a ele. Será que o 14, para o 14 também vai acontecer a mesma coisa? Claro. Olha só, 14 é igual ao anterior, que nesse caso é 11, somado à razão, tá? Então tá perfeita aquela definição lá. Nos exemplos eu falei, né? Fica mais fácil da gente entender. Agora, como que a gente calcula essa razão aqui? Você pode pensar, pô, Renato, mas eu não calculei nada, tá óbvio, né? Que eu estou sempre somando 3, então, como você falou, a razão é 3.
Só que tem um detalhe, se os números fossem muito maiores, se fossem números decimais, se fossem números fracionários, tá? Olha aqui, a razão, eu vou sempre escolher dois termos vizinhos. Pode ser aqui, ó, o 8 e o 11. Para eu descobrir tal razão, eu vou pegar o termo que está mais afastado do primeiro, tá? Nesse caso aqui é o 11, e subtrair pelo seu antecessor. Então, pega dois termos e calcula a razão. Se eu não conseguisse descobrir isso mentalmente, o que é mentira, que nessa daí você está vendo que dá para descobrir mentalmente, tá bom? Então, eu pego ali, ó, 11 e subtraio de 8. Então, 11 menos 8 deu 3. Tá? Se deu 3 é porque a razão é 3. Só que pode ser quaisquer vizinhos. Se eu quisesse, então, pegar o 2 e o 5, eu poderia? Poderia, ó. A razão seria o 5 menos o 2, que vai dar 3. Então, descobrir a razão de uma progressão aritmética, pega-se dois vizinhos e subtrai um pelo outro. A ordem é qual, né? É o número que estiver mais afastado do A1, subtraído pelo seu antecessor naquela sequência, né? Não é o antecessor natural, não. É o antecessor naquela sequência ali. Vamos ver. Aqui embaixo, como é que eu descubro a razão? Pessoal, se você perceber, ó, eu estou afirmando para vocês que isso daqui é uma PA. Então, aqui, o primeiro termo, o nosso A1, ele é negativo, o A2 também é negativo, o A3 é zero, e depois vai ficando positivo. Reparou? Você, para descobrir a razão aí, você tem que pegar dois termos vizinhos. Olha, se você não gosta, como a maioria não gosta, né, de pegar termos negativos, fazer conta com números negativos, vai dar a mesma conta. Mas se você não gostar e você pode escolher dois termos, eu vou escolher esses dois termos o quê? Positivos, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esses dois aqui. E a razão ela é constante. A razão que eu encontrar entre esses dois numerozinhos aqui vai ser a mesma, tanto para frente quanto para trás ali da minha sequência. Então, a razão nesse caso aqui, claro, eu estou falando razão da PA, tá? Alguém pode pensar, mas razão não é uma divisão? Sim, mas na PA não. Razão é o númerozinho que você está somando o anterior para atingir o próximo. Então, a razão aqui, escolhi ali o 4 e o 2, no 2 e o 4. Eu pego o 4, subtraio do 2. A razão ali vai ser 2. Tá? A razão dessa PA aqui é 2. Se você quiser confirmar, tu pode até pegar os números negativos lá. Ó. Vou pegar aqui o menos 4 e vou pegar também o menos 2. Vamos calcular essa razão aqui. Ó. A razão vai ser igual a menos 2 menos 4. E quanto que é menos 2 menos 4? É o mesmo que menos 2 mais 4. Se for fazer a conta, você vai encontrar aqui 2 também. Tá? Então, na primeira PA que eu coloquei aí, a razão é 3. Tá? Nós descobrimos aqui, ó, a razão é 3. Na segunda PA que eu coloquei aqui, a razão é 2. E eu já estou afirmando para vocês que essa daqui e a de baixo também são progressões aritméticas. Vamos ver qual é a razão dessa daqui, ó. Eu vou escolher dois termos, qualquer um, eles são todos iguais, ó, e subtraio. 3 menos 3. 3 menos 3 é igual a 0. Então, isso daqui é uma PA? Sim, isso aqui é uma PA. É uma PA cuja razão é 0. Tá? E a gente já vai ver mais sobre ela aí na próxima tela. Então, é uma PA, porque a razão é 0. Eu estou pegando aqui, ó, 3 e somando 0. Atingir o próximo. 3 e somando 0. Se eu sempre estou somando 0, ela é uma PA cuja razão é 0. E aqui embaixo, vamos lá calcular essa razão aqui. Razão, escolhe 2. Vou pegar esses dois aqui. Vou subtrair quem está mais longe do A1, 26. E subtraio do seu anterior ali na sequência. Então, 26 menos 28, isso daí vai dar menos 2. Tá? É uma PA cuja razão ela é negativa. Tá bom, gente? Então, assim, você tem qualquer sequência aí que você que o programa vai te informar que é uma PA. E como é que você vai calcular a razão? Muitas vezes vai ser no olho mesmo, como a primeira lá, tá? A primeira aí que está na tela de vocês é 2, 5, 8, 11, 14. Você já sabe que a razão é 3, não precisaria fazer essa conta. Mas quando tiver alguma coisa um pouquinho mais complicada, como a segunda, por exemplo, que tem números negativos, poderia ser uma PA com todos os números negativos, tá? Ou como a última ali, que os números eles estão diminuindo, não vai mudar em nada, só tem que ter cuidado com o sinal. Então, a razão aqui na última, ó, aqui do meu ladinho aqui, ó, é menos 2, tá bom? A razão aqui, ó,
na penúltima é 0, porque os números não estão se alterando. Então, eu consigo já descobrir um detalhe, a classificação da progressão aritmética, classificação da PA. A PA ela pode ter 3 classificações, ela pode ser crescente, pode ser decrescente ou pode ser constante. E vai depender só disso, ó. Aqui você já está vendo que a PA é crescente, né? Se os números estão crescendo, ela é crescente, óbvio, ó. Vou botar aqui, ó, crescente. Essa última aqui você já viu na tela anterior que os números estão diminuindo, então ela é decrescente. Essa daqui, os números eles não estão se alterando, os números se mantêm constantes, então isso daqui é uma PA constante. Alguns chamam de estacionária, tá? Mas é melhor usar o termo constante. Então aqui, constante. E essa daqui, ó, começou com números negativos, depois foram para os números positivos. Essa PA para você é o quê? Decrescente ou crescente? Constante eu sei que ela não é porque os números não se repetem. Então ela é crescente ou decrescente? Essa PA aqui, ela é uma PA crescente. Ah, mas como que você sabe isso só olhando? Eu tenho dificuldade de trabalhar com números negativos. É o seguinte, ó, quando a PA, vou botar aqui desse lado, quando a razão for maior do que 0, a PA ela é, vou botar só aqui, ó, 3 de crescente, tá? Quando a razão ela é igual a 0, a PA ela é constante. Então vou só colocar as iniciais aqui para caber aí na nossa tela. E quando a razão ela é menor do que 0, a PA ela é decrescente. Então, pessoal, só vai pensar assim, se está difícil de saber se os números estão aumentando ou diminuindo, porque muitas vezes vai ter aqui, ó, números negativos envolvidos e você pode ter essa dificuldade. Você vai pensar nessa situação. Se a PA for igual a 0, quer dizer, se a razão, né? Se a razão da PA for igual a 0, ela é constante. Então, ó, 8, 8, 8, 8, 8 é uma PA constante. Por quê? Porque a razão é 0, eu estou sempre somando 0. Se a razão ela for positiva, como nós vimos aqui, ó, nessa sequência aqui, estava lá na nossa primeira tela, a razão aqui, ela é mais 3. Pessoal, se é mais 3 é positiva, se é positiva ela é crescente, tá? Aqui, ó, aqui a razão ela é 2. Mais 2, né? Colocar mais 2 ou 2, tanto faz. A gente sabe quando não tem sinal, tá implícito que é o mais que está ali na frente. Então essa PA, ela também é crescente, porque a razão é maior do que 0. Ó. 3 lá em cima. 3 é maior do que 0. 2 é maior do que 0. Aqui a razão é igual a 0. Se é igual a 0, ela é constante. E aqui vocês perceberam na tela anterior que a razão ela é menos 2. Se é negativa, aqui ó, é menor do que 0, logo a PA ela vai ser decrescente. Tá legal? Então, classificação da PA é isso. Olha essa PA aí, ó. Vamos supor que eu queira aí, nessa PA, eu quero eu tenho 4 termos aí, né? Eu quero o quinto termo e quero a razão dela. Então, eu quero o quinto termo e a razão. Eu quero a razão. E como que eu calculo a razão? Escolhe 2. Vou pegar esses 2 aqui. E faz a subtração. 7 sobre 3 menos 4 sobre 3. Isso daí vai ser igual a quanto? Pessoal, operação aqui, ó, subtração de frações. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para os denominadores. Se os denominadores são iguais, e são, você só mantém ele, ó. Vou manter o denominador, que é 3, e vou fazer a subtração, fazer a operação lá em cima com os numeradores. 7 menos 4 também vai dar 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, a razão aí, por mais que os números sejam frações, a razão é 1. Você está sempre somando 1 para chegar no próximo. Pode ver, pode confirmar que vai ser isso. Ou se você não quiser pensar no 1, pensa no 3 terços mesmo. 3 terços é 1, não é? Mas vai dar a mesma coisa. Por exemplo, eu peguei lá o primeiro, ó, o A1. A1 é 1 terço. Se eu somar a razão, eu vou chegar no A2. Vamos ver se é isso. Ó. A1, 1 terço. Mais a razão, que é 3 terços, tem que me dar o A2. Vamos ver isso. Ó. Se os denominadores são iguais, eu mantenho 3. E lá em cima eu vou somar.
1 mais 3 vai dar 4. Vê se não foi isso, ó. 1/3 é o A1, 4/3 é o A2. Se eu somar ao A2 mais a razão, eu vou ter o A3. Se eu somar o A3 à razão, eu vou ter o A4 e por aí vai. De qualquer forma, eu quero saber aí, tanto a razão, que eu já vi que ou eu chamo de 1 ou eu chamo de 3/3. Eu queria saber também quem é o A5. Pessoal, A5, você entende que lá na definição, A5 vai ser o anterior mais a razão. O anterior ao A5 é, obviamente, o A4. Se eu somar com a razão, eu vou ter quanto que vale o A5. Olha aqui, ó. A5, então, vai ser igual a A4, que é 10 sobre 3, mais a razão, que é 3 sobre 3. Denominadores iguais. Mantenho o denominador e somo lá em cima 13/3. Tudo bem? Tudo legal? Então, essa daí é a nossa primeira parte, tá? Eu tenho que só entender o que vem a ser o conceito de progressão aritmética e tenho que entender também como que eu obtenho a razão. Falou? Vamos ver aí em seguida o termo geral da progressão aritmética, mas isso daí vai ficar no próximo vídeo que eu vou deixar aí também na descrição e na tela final. Um abraço aí do professor Reinaldo Amirato.